A paz do Senhor, meus queridos. Amém? Deus abençoe cada um deles. Um versículo de hoje. Vamos meditar um pouquinho. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz que assim como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que por meio da morte aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Assim como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. Ele quem? Cristo. E livrasse os que, com medo da morte, estavam sujeitos à servidão. A servidão do quê? Do pecado. Sabemos muito bem que o pecado se originou no céu. Foi notificado a Adão, estando ele no Éden, através de uma ordenança. A ordenança a respeito da árvore da ciência do bem e do mal. O que foi notificado a Adão? Foi notificado aquilo que Cristo veio fazer na terra. O que Cristo veio fazer na terra? Entre morte e pecado, sabendo que antes o salário do pecado é a morte, conforme diz Romanos, capítulo 12, né? Capítulo 5, versículo 12, desculpa. Vamos lá, o salário do pecado é a morte. 12 em diante, até o 14, 15, você vai ver isso aí. O salário do pecado, como que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, tá? É isso aí. Romanos, capítulo 5. Então, o que Cristo veio fazer? Vencer o pecado? De maneira alguma. Cristo veio vencer a morte. Por quê? Com medo da morte, ficamos sujeitos a servir o pecado. Você serve o pecado, e vai servindo o pecado, e vai servindo o pecado, porque se você não servir o pecado, eu te mato. Você morre. Eu vou pagar você com o salário do pecado. A sua indenização, né? Que é a morte. Você peca. Por quê? Com medo da morte. Então Cristo veio vencer o quê? A morte, é o que diz em Hebreus. Então Cristo não veio vencer o pecado. Cristo veio condenar o pecado e vencer a morte. Então Cristo veio, venceu a morte por todos. Agora nós entramos em Cristo e passamos da morte para a vida. Então, logo, por meio de Jesus Cristo, já não temos mais medo da morte. Porque assim como ele ressuscitou, também podemos ser ressuscitados por ele, porque ele tem a vida em si mesmo. Então, já não temos mais medo da morte mediante a Jesus Cristo. Não tendo medo da morte, não ficamos sujeitos ao pecado, porque estamos em Cristo. Mas, contudo, o pecado continua reinando, conforme diz Paulo. O pecado que habita em mim. Se a gente decidir obedecer o pecado novamente, automaticamente inverte as coisas. Nós estávamos com medo da morte e ficamos sujeitos ao pecado. Agora nós passamos da morte para a vida. E agora, se nós sujeitarmos ao pecado, morreremos. Viu que inverteu? Antes a gente tinha medo da morte e pecava. Agora, se a gente pecar, a gente morre. Então, o que Cristo veio vencer? Cristo veio vencer a morte, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente começa a ouvir algumas coisas a respeito de pecado e falando que a gente já nasce no pecado de Adão e Adão pecou primeiro e todos pecaram. Não. Todos ficaram sujeitos à morte, irmão. A Bíblia é clara. Ela falou assim que o pai não pagará pelo pecado do filho, o filho não pagará pelo pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Adão pecou, ele sofreu as consequências do seu pecado. Foi sentenciado pelo seu pecado. Só que lá em Romanos vai dizer que não é o pecado que passou para todos os homens, mas sim a morte que passou a todos os homens. O pecado de Adão fica com ele mesmo. Como a morte passou a todos os homens, então todos os homens ficaram sujeitos ao pecado. Qual? De Adão? Não. Aquele que o inimigo de todo ser induz ele pecar. Porque se ele pecar, será pago com a morte, porque o salário do pecado é a morte. O que significa? Significa que toda alma, quando nasce, ela é pura, é santa. Por isso é que toda criança
vai para o céu. Por isso que Jesus Cristo diz que dos tais é do reino dos céus, porque elas não têm pecado, elas nascem puras, elas nascem santas. E conforme vai passando o tempo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai tomando ciência, vai tomando consciência, e aí ele fica sujeito ao pecado. Que pecado? Aquele que todo dia o inimigo apresenta diante dele. Então, o homem pecando, a partir daí é que ele é sentenciado com a morte, ou como um pagamento, né, do pecado. Entendeu? Não por consequência do pecado de Adão, diretamente, ou seja, pecado a pecado. Não. Ele pecou, sofreu as consequências do seu pecado. Só que com o pecado dele entrou a morte no mundo. É só a morte que passou. Tudo bem? Raciocínio, então é só a morte. Não existe pecado original, não existe esse pecado de Adão que passou a todos os homens. Existe a morte que entrou no mundo e passou a todos os homens. Conforme diz Hebreus, que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue-se ao juízo. Ou seja, aqui é a sentença de morte que passou a todos os homens. Aí Jesus Cristo diz lá em Hebreus está dizendo a respeito dele que ele veio vencer, né, por meio da morte, aquele que tinha o império da morte. E livrasse agora nós que, com medo da morte, estávamos toda a vida sujeitos à servidão do pecado. Amém?